Tema da mensagem: Igreja em Casa. Livro de Filemão. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã filha, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tenho para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo. Glórias a Jesus, número 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: e a nossa irmã e o Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Glórias a Deus. Pode ser sentado? Glórias a Jesus. De tudo que eu já preguei e falei aqui, glórias a Deus. Aleluia! De todas as igrejas que eu já expressei aqui, uma coisa interessante me chamou a atenção: uma igreja em casa. Já ouvi falar de Cristo em casa, culto na manhã de consagração, glórias a Deus, culto à tarde de busca a Deus, culto à noite de ponto de pregação, visita nos lares, hospitais, presídios, escolas, trabalhos, ruas e etc. Agora a igreja em casa, eu já tinha ouvido falar, mas expresso na íntegra na palavra, estou lendo aqui e agora. Não que eu não tenha lido antes, eu li, mas passou por desapercebido. Glórias a Deus. Mas quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Paulo, quando ele envia essa carta ao homem de Deus, glórias a Deus, a Filemão, ele estava preso num determinado lugar por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos traz muitas alegrias para aquele que vive a verdade. Porque aquele que vive a verdade é perseguido, é caluniado, é preso, é tirado de chacota, é chamado de maluco, é chamado de fanático. Mas ele é convicto daquilo em que ele, em que ela acredita. Só
abandonou o mundo. Porque aquele que ainda faz média com o mundo, esse não vai ser perseguido. Mas está aqui Paulo, prisioneiro de Jesus, não por Jesus, mas pelos homens, porque por diversas vezes ele pregando o Evangelho, e muitos daqueles que não queriam ouvir a verdade, levava-lhe palavras ao Império Romano, ou a um dos imperadores daquele lugar, e ali a prisão lhe vinha. Mas não é porque ele estava preso que ele deixava de ser servo de Deus. Aleluia! Aí que ele verdadeiramente, se ele já pregava, ele pregava mais ainda. Anunciava aos presos e escrevia suas cartas. O que seria de nós se não fosse as cartas escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João e os Aleluia! que assim fizeram a biografia Glória da a vida Deus. de Jesus, com Marcos, Lucas, João e Mateus. Mas aqui está uma igreja, glórias a Deus, e ela começou a crescer, glórias a Jesus, na casa da irmã Afia e o Arquipo. Os irmãos estavam ali reunidos, ouvindo a palavra de Deus, e de longe Paulo já estava sabendo que uma igreja tinha sido aberta dentro da casa de uma irmã e de um irmão, e cada vez mais estava dando gente, estava dando multidão, e as pessoas estavam se convertendo e aceitando a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aí Paulo, no versículo 3, ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Porque sem a graça de Deus, sem a paz de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Paulo estava saudando aquela igreja e a todos que estavam ali. Glória a Deus! Glórias a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não depende do local onde nós vamos estar. Só depende da nossa posição com Deus. Aleluia! Porque o que adianta eu falar que sou cristão e eu não dou testemunho no serviço, não dou testemunho na rua, não dou testemunho em casa, e com isso vem o escândalo e o afastamento da presença do Senhor. Aleluia, Jesus! Mas aqui está Paulo, muito Glória a alegre Deus! por causa daquela igreja. A igreja Aleluia. que tinha sido aberta na casa da irmã Afia e o irmão Arquipo, glórias a Deus, e a igreja crescia cada vez mais. Mas no versículo 4 ele ainda diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias a Deus. Sempre dando graças a Deus. E sempre lembrando os irmãos em nossas orações. Porque a Aleluia! Bíblia diz Glória a que a Deus! oração do justo pode muito em seus efeitos. E Aleluia! aí Paulo começa a orar por aqueles irmãos, por aquelas irmãs e pelaquela igreja que tinha sido aberta naquela casa. Glórias a Deus. Pela manhã eles faziam a consagração. Pela tarde eles buscavam a Deus. À noite o ponto de pregação estava estabelecido. Os irmãos buscavam ao Senhor. E ali naquela igreja que foi aberta naquela casa, os irmãos